Irmãos, louvado seja Deus, que em Cristo Jesus nos justificou, nos concedendo a vida eterna. Estamos aqui nessa noite porque o Senhor é bom. Estamos aqui nessa noite porque o Senhor nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho para morrer naquela cruz em nosso lugar, nos justificar e gerar fé em nosso coração, nos habilitando para crer no seu senhorio, crer na sua palavra. E eu convido os irmãos a abrirem comigo a Escritura na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5. Como os irmãos bem sabem, esse mês nós comemoramos, o mês da Reforma Protestante, e nós nos dispomos então a falar um pouco sobre os 5 solas da Reforma. E escolhemos fazer da seguinte forma: nós escolhemos um texto que aborde, certo, um desses temas, um desses 5 pilares da Reforma. Como nós já falamos, eles são lemas apenas contemporâneos, certo, mas que representam muito bem o que foi o movimento da Reforma. Ontem nós tivemos aqui uma conferência teológica, certo? E foi muito bom nós falarmos sobre a história da Reforma Protestante. Foi muito bom nós falarmos um pouco vindo até Simonton, a influência, a nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil, que foi fundada em um berço missionário. E a vontade de Deus é que continuemos esse legado e sermos sempre uma igreja missionária que prega a palavra de Deus com fidelidade. Nós já falamos sobre o sola Escritura, já falamos sobre solos Cristos, ou somente Cristo, No domingo passado, o Leno nos falou sobre somente a graça, sobre sola gratia, e hoje nós iremos falar sobre sola fide, ou somente a fé. E o texto em que nós iremos meditar é Romanos capítulo 5, nós iremos ler inicialmente do versículo 1 ao versículo de número 5. Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Até aqui, irmãos, pedir que o nosso irmão Leno faça uma oração pedindo ao Senhor que fale conosco nessa noite, por intermédio da sua santa e bendita palavra. Vamos orar, irmãos. Amém. Nós já falamos no domingo anterior que nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus, que nós não temos nenhuma participação na nossa salvação, a não ser nós respondemos positivamente aquilo que o Senhor já operou em nossas vidas. Porém, na Idade Média, a igreja havia abandonado essa verdade. E muito se pregava já na Idade Média, quando a igreja, nós já vimos um pouco da história, havia se afastado do verdadeiro evangelho, da Escritura, e as pessoas começaram a afirmar, a igreja começou a afirmar que as pessoas poderiam ser salvas pelos seus próprios méritos, como, por exemplo, a penitência.
certo? Onde você poderia muito bem, pela penitência, né, subir algumas escadas de joelho ou fazer boas obras, e você poderia então obter a salvação. Ou você poderia também ofertar, certo? Por meio da sua oferta, você poderia livrar a sua própria alma após a morte do purgatório. Havia também a justificação por meio dos sacramentos, principalmente por meio do batismo. Muito embora, é claro, se afirmasse que a pessoa poderia matar essa graça, mesmo que tivesse sido batizada. Mas o fato é que naquela época a igreja passara a afirmar que as pessoas poderiam ser salvas pelos seus méritos, que elas poderiam se justificar diante de Deus pelos seus méritos, pelas suas boas obras e fazendo alguma coisa. E isso era o que estava muito forte no coração de Martinho Lutero, antes de ele ter o contato vivo e verdadeiro com a Escritura. Ele também fazia penitências, ele também fazia de tudo para alcançar o favor de Deus diante das suas obras, diante daquilo que ele fazia, daquilo que ele falava. Só que Lutero era uma pessoa extremamente angustiada. Por quê? Porque por mais que ele tentasse, ele não conseguia viver em santidade, ou pelo menos numa santidade perfeita. E ele sempre se julgava inferior a todos os homens, porque por mais que ele tentasse, ele não conseguia agradar a Deus plenamente. E se o Senhor não mudasse o coração daquele homem, ele estaria até hoje, se estivesse vivo, tentando agradar a Deus plenamente pelos seus méritos. Até que um dia ele é convidado para ministrar alguns estudos em alguns livros, como por exemplo em Salmos, Gálatas e Romanos. Isso ele tinha ainda 26 anos, ele é convidado para dar aula na universidade de teologia. Foi quando Lutero teve um encontro, talvez com Deus, quando ele meditou no texto de Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. E esse texto, irmão, quebranta o seu coração. E ele começa a entender que não é pelo mérito humano, mas é pela obra de Cristo. É pela justiça de Cristo. E ele continua a estudar a carta aos Romanos, até que ele chega no capítulo 3, no versículo 23, onde se lê: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então Lutero entende, ele, é claro, ele também continua um pouco angustiado, mas agora da perspectiva de pensar num Deus de graça, num Deus que mesmo sem nós merecermos, Ele gratuitamente em Cristo nos justifica, perdoa os nossos pecados e nos concede uma nova vida. E agora ele passa a viver nessa dimensão da graça, nessa dimensão da fé. E aí, irmãos, é justamente sobre isso o que a carta aos Romanos representa para nós. O sacrifício de Cristo, por nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que pelas nossas obras nós jamais conseguiríamos obter a nossa salvação, mas pela graça de Deus, por meio dos méritos de Cristo, nós somos justificados. E Paulo ele vai repetir essas verdades a partir do capítulo 5. E eu gostaria, pensando nesse tema, justificação pela fé, retirar alguns ensinamentos para as nossas vidas nessa noite, à luz do texto que nós lemos, pensando apenas nos méritos de Cristo. E o primeiro ensinamento que nós aprendemos é justamente o que o apóstolo Paulo fala no versículo 1, que a nossa justificação ela é recebida mediante a fé. Versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra fé, ela traz aquela ideia de descanso, ela traz aquela ideia de alguém que confia plenamente numa verdade. Essa fé que Paulo está se referindo aqui é a fé salvadora. E o que é a fé salvadora? É uma obra de Deus, por meio do seu Espírito Santo, que nos habilita a
crer no Senhor, a crer no verdadeiro Evangelho, a crer que esse livro não é um livro comum, mas que é a palavra de Deus. Isso é a fé salvadora. Porque quando nós olhamos para as nossas vidas diante do tribunal de Deus, por nós mesmos, só tem uma sentença: culpado. Somos culpados diante de Deus, porque nós já nascemos debaixo da condenação de Deus por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Nós já nascemos pecadores, necessitados inteiramente da graça de Deus e do perdão de Deus. É por isso que nenhum de nós seria capaz de pagar pelos seus próprios pecados. Mas Deus nos amou tanto que Ele enviou o seu único Filho para pagar o preço pelos nossos pecados, pela nossa justificação. E não é pela nossa justiça, mas é pela justiça de Cristo, que vem, que cumpre perfeitamente a lei de Deus. E a justiça de Cristo, então, ela é imputada a nós. Não é a nossa própria justiça, mas é a justiça de Cristo. É Ele quem nos justifica. Justificados, pois, mediante a fé. E a fé é justamente quando o Espírito Santo age na nossa vida, por meio da pregação da palavra de Deus. E agora, irmãos, nós caminhamos, não descansando e confiando na nossa justiça própria, mas nós descansamos e confiamos na justiça de Cristo, nos méritos de Cristo. Diante do tribunal de Deus, agora nós somos declarados inocentes, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a justificação, ela é sempre passiva. Nós recebemos a justificação de graça. Todas essas doutrinas que temos estudado, elas estão envoltas no elemento de graça, de um Deus que nos ama tanto, que enviou o seu Filho para nos justificar. E agora Deus não nos vê como injustos, mas Ele nos vê agora justos por causa de quem? De Cristo apenas. E a segunda verdade, ou o segundo ensinamento, irmãos, é que a justificação, ela gera paz com Deus, porque diz o versículo 1 ainda: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Significa que agora, por causa de Cristo, nós não vivemos mais em rebeldia contra Deus. Lembra de Efésios capítulo 2, que pinta o nosso quadro antes da conversão, que diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós vivíamos segundo o curso deste mundo. Nós vivíamos segundo o príncipe da potestade dual, ou seja, sob a influência direta de Satanás. Nós vivíamos para satisfazer os nossos próprios desejos pecaminosos. Ou seja, nós éramos, por natureza, filhos da ira, vivendo em rebeldia contra o nosso Deus. Mas por causa do sangue de Cristo, por causa da obra de Cristo, agora nós fomos reconciliados com Deus. Agora nós não vivemos mais em guerra contra Deus. Agora nós vivemos em paz com Deus, que nos reconciliou. E por vivermos em paz com Deus, irmãos, nós descansamos no Senhor. Nós descansamos em suas promessas e nós caminhamos confiados em sua graça, em sua promessa, porque nós agora temos paz com Deus. Aquelas pessoas que não vivem para a glória de Deus, que ainda não tiveram as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho, você ainda está em rebeldia contra Deus. Você não está em paz com Deus, você está em guerra com Deus. A palavra de Deus diz, Jesus diz em Lucas capítulo 11, versículo 23, quem não é por mim, é contra mim. E Romanos capítulo 8, versículo 31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Se nós estivermos em guerra contra Deus, nós já perdemos, nós já somos perdedores. Então, a única forma de você viver bem, de você ter uma vida plena, verdadeira, em contentamento, é quando você tem paz com Deus.
É quando você é alcançado pelo poder do Evangelho. Aquelas pessoas que não têm Deus na sua vida, muito embora elas possam demonstrar exteriormente que elas são felizes, que elas são realizadas, mas isso é impossível ao homem. Porque a verdadeira alegria, a verdadeira paz, só é encontrada na nossa comunhão com o Senhor, na nossa vida diante do Senhor. Porque quando nós não temos Deus na nossa vida, diante das provações e das tribulações que todos enfrentamos, o nosso mundo desaba. Mas quando temos Deus na nossa vida, pode vir a tempestade, pode vir o deserto, pode vir todo tipo de provação, que nós ainda teremos paz. Por quê, irmãos? Porque nós temos o Senhor conosco. Nós cremos no poder da palavra, do Evangelho que diz, Jesus disse que estaria conosco todos os dias. E nós cremos nisso pela fé, que o Senhor está conosco todos os dias. Irmãos, nós estamos em paz com Deus ou nós estamos em guerra contra Deus? Será que o Senhor já verdadeiramente transformou a sua vida? Será que você verdadeiramente já experimentou a bênção que é servir a Deus? Se você ainda não experimentou, quem sabe nessa noite é a noite que Deus vai salvar a sua vida. Pelo poder da pregação, pelo poder do Evangelho, se Ele quiser. Porque nunca é sobre nós, é sempre sobre Deus. É Ele que tem misericórdia por nós mesmos. Nós nunca iríamos ao encontro do Senhor. Nós nunca nos voltaríamos para Deus, porque somos, segundo as Escrituras, completamente depravados. Não há nada em nós que nos faça voltar-nos para o Senhor pelo nosso próprio esforço. É sempre Deus que vem ao nosso encontro e transforma a nossa vida e muda a nossa vida. A única forma de termos paz com Deus é por intermédio, como diz o texto, de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos por terceiro ensinamento. Eu gostaria de ter um pouco mais de tempo nesse, porque a justificação pela fé, irmãos, ela gera esperança na vida do crente. Porque muitas das vezes nós desanimamos, não é verdade? Por muitas vezes nós nos encontramos fracos. Por muitas vezes nós até duvidamos de algumas coisas. Será que eu sou crente mesmo? Porque eu estou passando por lutas e parece que eu não descanso no Senhor. Será que verdadeiramente eu posso confiar no Senhor que no final tudo vai dar certo? E às vezes a gente tropeça um pouco aqui e ali, mas nós vemos que essa fé no Senhor, a justificação pela fé, ela deve gerar esperança na nossa vida. Versículo 2 diz: por intermédio de quem, ele está falando de Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos em que, irmãos? Na esperança da glória de Deus. A fé em Cristo, irmãos, ela deve gerar em nós esperança. Esperança em quê? Esperança, primeiro, que as nossas vidas estão completamente seguras em Deus. Nós pertencemos ao Senhor, nós não somos mais filhos da ira, nós somos filhos de Deus. Podemos orar o Pai Nosso com propriedade, porque de fato o Senhor é o nosso Pai. Ele veio para o que era seu, diz a Escritura, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Essa fé, irmãos, deve gerar essa esperança de que o Senhor está cuidando de nós em todos os momentos, sejam eles bons, sejam eles ruins. Nós não sabemos o que virá amanhã, mas nós podemos e temos que ter a viva certeza, a esperança de que amanhã o Senhor estará cuidando de cada um de nós, porque Ele é o Deus que cuida. Ele traz segurança para o crente, mas essa esperança não é apenas de que as nossas vidas estão seguras em Deus, mas essa esperança é, sobretudo, a esperança de que no final tudo acabará bem. A esperança da vida eterna.
A esperança, irmãos, de que nós viveremos para sempre com o Senhor. A esperança de que nós ainda conheceremos, Abraão, Isaque e Jacó. A esperança de que nós veremos aqueles que já partiram com o Senhor. A esperança de que há um novo céu e uma nova terra, porque isto é promessa de Deus. E, irmãos, nenhuma promessa de Deus deixou de se cumprir ou deixará de se cumprir. E essa esperança precisa estar viva em nosso coração. Por quê, irmãos? Porque quem garante é o próprio Deus. E essa esperança, ela não pode gerar dúvida no nosso coração. Diante das tribulações, sobretudo sobre as tribulações, sobre os problemas da vida, essa esperança, ela precisa sempre ser cada vez mais fortalecida, porque ela não é uma esperança duvidosa. Eu tenho a esperança de que no ano que vem as coisas serão melhores. Eu não posso garantir isso, mas eu só tenho uma esperança humana. Mas a nossa esperança com o Senhor é a certeza, é a convicção de que tudo acabará bem. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, a partir do versículo 5, ele diz assim: ora, a esperança não confunde, ou seja, ela não é duvidosa, ela não traz inquietação, ela não traz incerteza. Por quê? E aí ele vai dizer por quê. Ele mesmo responde a pergunta. Certo? Porque eu não preciso ter dúvida na minha mente quanto a essa esperança. Versículo 5, ele diz: primeiro, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É por isso que essa esperança não confunde, porque nós já experimentamos o amor de Deus na nossa vida, porque nós já fomos selados com o Espírito Santo da promessa, como Paulo diz aos Efésios, que ele é o penhor, ele é a garantia da nossa salvação. Esse Espírito Santo que foi enviado, que habita em nós, que habita na igreja. E o amor de Deus que nós experimentamos, ele nos convence dessa esperança, porque esse amor é derramado em nosso coração por ele mesmo, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou seja, nos dado como garantia. Diz a palavra que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa esperança não confunde, irmãos, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Mas também essa esperança não confunde. Versículo 6, o outro porquê. Porque Cristo, somente por Ele, irmãos, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Percebam que ele diz que nós éramos fracos, que nós éramos ímpios, que nós éramos pecadores no sentido daquele que não é salvo, daquele que não foi ainda alcançado. O que nos garante, irmãos, que essa esperança, ela é uma esperança convicta, porque Cristo morreu por nós, na cruz do Calvário, porque Ele cumpriu a sua missão. Diz, quando nós ainda éramos fracos, Ele morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ele não morreu porque nós éramos bonzinhos, ou porque haviam pessoas boas, de boas obras, que praticavam caridade sobre a terra. Todos nós somos pecadores diante de Deus, mas Ele enviou o seu Filho, irmãos, e o sacrifício de Cristo, que nos justificou, é que nos garante que tudo vai acabar bem. O próprio Cristo diz: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. O apóstolo Paulo também afirma: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele há de completá-la até aquele dia. E na própria carta aos Romanos, ele vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, aquele que morreu por nós naquela cruz.
Então, quando bater a dúvida no seu coração, lembre-se da cruz. Lembre-se do sacrifício de Jesus que foi perfeito, que foi de uma vez por todas. Ele morreu. E esse amor, irmãos, ele não é um amor da boca para fora. Ele não é um amor somente de palavras. Ele é um amor provado por Deus. Porque diz o texto, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É um amor que foi provado naquela cruz por nós. Não havia outra razão para Deus enviar o seu único filho a este mundo, para se humilhar, para nascer de uma mulher pecadora, para ter uma vida difícil, para ser duramente humilhado pelos homens, para morrer naquela cruz. Por que ele teve que fazer isso? Porque ele quis, porque ele nos ama, e nos ama muito, irmãos. Esse é o amor provado. Nenhum de nós deve ter a menor sombra de dúvida do amor de Deus, porque ele foi um amor demonstrado naquela cruz. Por isso que essa esperança, ela não traz dúvida à nossa mente. Mas também ele diz no versículo 10, por que essa esperança ela é inconfundível? Porque se nós, versículo 10, quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Irmãos, se Cristo morreu por nós, e Paulo está dizendo, se nós já temos a convicção de que fomos alcançados por esse evangelho, de que já tivemos as nossas vidas transformadas. Então ele está dizendo, muito mais agora que eu creio no Senhor, que eu creio na sua palavra, que eu creio no Evangelho, que eu sou alvo, fruto do amor de Deus todos os dias, muito mais agora. Essa esperança precisa estar fortalecida na nossa vida. Porque a maior obra de amor que nós poderíamos receber de Deus, ela já foi feita na nossa regeneração, quando Deus mudou a nossa vida, quando o Senhor, por meio da pregação da Escritura, transformou a nossa vida. Então essa esperança, irmãos, ela não pode trazer dúvida, ela é inconfundível. Por causa dos nossos méritos? Não. Por causa daquilo que o Senhor fez por nós, em Cristo Jesus, seu Filho. A fé, irmãos, ela nos faz caminhar com contentamento, apesar das tribulações que todos nós enfrentamos. Ele diz, para nós concluirmos, versículos 3 e 4, Paulo diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Apesar das tribulações, irmãos, nós nos gloriamos. Sabe por que nós nos gloriamos nas tribulações? Porque nós sabemos que, apesar de que o Senhor não nos priva das tribulações, mas Ele nos garante que estará conosco no meio das tribulações, nos dando força para continuar todos os dias. Por quê? Porque Ele é fiel. E esse Deus que é fiel diz que as suas misericórdias se renovam todos os dias sobre as nossas vidas, porque grande é a fidelidade do nosso Deus. E um texto muito parecido com esse é o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7, quando Paulo diz à igreja de Corinto o seguinte, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que nós vemos. Nós andamos por fé e não pelo que nós vemos. Paulo está dizendo que nós andamos não pelas circunstâncias da vida, mas nós andamos pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa fé salvadora que nos alcançou e nos deu a nova vida, mas essa fé de confiança, de descansarmos no Senhor,
que cuida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Então, apesar de tudo, tenhamos sempre bom ânimo, sabendo que por causa de Cristo, tudo vai terminar bem, que possamos viver essa fé. Paulo diz que essa fé ela precisa ser uma fé operosa, ou seja, ela deve ser demonstrada através da nossa forma de viver, através da nossa maneira de viver. Então, se essa fé salvadora já alcançou as nossas vidas, vivamos para a glória de Deus, vivamos como o Senhor quer, vivamos da forma que o Senhor nos orienta na sua palavra. E assim, irmãos, um texto que eu amo, estaremos para sempre com o Senhor. Nunca nos esqueçamos disso. Nós nunca deixaremos de ser amigos. Uma música de Michael W. Smith diz que amigos são amigos para sempre, se o Senhor é o Senhor deles. Nós seremos sempre irmãos, nós seremos sempre amigos. E vamos passar a eternidade juntos no novo céu e na nova terra. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor que nos justifica em Cristo. Vamos colocar em pé.